Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a elaboração da tese. Neste vídeo eu vou centrar a atenção no modelo Enem. Ele traz algumas particularidades em relação a outros modelos de vestibulares que nós trataremos em outro momento. Vamos lá? Eu sei que você já sabe que o Enem solicita que o candidato produza um texto dissertativo argumentativo. O que você não pode esquecer é que esse tipo de texto se constrói a partir da defesa de uma tese. Assim, no momento em que você estiver lendo os textos motivadores, é muito importante que você já vá escolhendo, pensando em qual será o ponto de vista que você vai defender ao longo do seu texto. Analise bem o tema e já na hora de construir o seu projeto de texto, já tenha isso em mente. O que você vai defender nesse seu texto? Se não houver uma tese no seu texto, ele será expositivo e não será um texto argumentativo, o que fará com que você tenha sua redação anulada. Isso é muito sério. No caso do Enem, os temas que são solicitados, que são apresentados aos candidatos, costumam pedir que se faça uma análise daquele tema. Não se trata, portanto, de ser contra ou a favor. Esse tipo de abordagem, muitas vezes solicitada para a produção de textos na escola, não é o tipo de abordagem que o Enem costuma cobrar do candidato. Como é a abordagem que o Enem cobra? Vamos olhar, com base na prova do Enem 2019, a mesma que foi utilizada no vídeo em que nós apresentamos para você a leitura da proposta. Vamos lá? Então, aqui está nosso exemplo, Enem 2019, com os textos motivadores e a proposta de redação. No vídeo passado, nós trabalhamos a necessidade de você ler bem esses textos motivadores para não ter dúvida de que recorte que está sendo solicitado em relação ao tema, o que é possível de ser discutido e o que não. Pensando bem no tema que foi de fato cobrado, apresentado ao candidato, é que você pode pensar então em que posicionamento crítico, em que análise crítica poderá ser feita para você construir o seu texto dissertativo argumentativo. O tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, assim como sempre acontece no Enem, solicitava que o candidato então fizesse uma análise dessa questão. É claro que não seria possível ser contrário à democratização do acesso ao cinema no Brasil. Conforme eu disse, não é esse tipo de abordagem que o Enem solicita. Ele vai pedir que você faça uma análise indicando quais seriam as causas, que efeitos essa falta de acesso da população ao cinema traz à sociedade, quais seriam as raízes históricas para isso. Existe alguma discrepância muito grande em relação a algumas regiões brasileiras nesse quesito, nesse tema? São essas as possibilidades de abordagem quando se pensa nos temas que o Enem costuma cobrar para os candidatos na hora de produzirem a sua redação. Para ilustrar esse tipo de abordagem, eu selecionei duas teses elaboradas por candidatos que tiraram nota 1000 em 2019, para exemplificar para você como esse tipo de texto pode ser construído a partir, é claro, de uma boa elaboração de uma tese. Vamos observar. Como primeiro exemplo, nós temos aqui o primeiro parágrafo de um texto produzido por uma candidata que fez o essencial. O que deve ter no primeiro parágrafo? A apresentação do tema e a delimitação da tese. Num outro momento, nós vamos abordar com vocês como é que deve ser a elaboração dessa introdução do primeiro parágrafo. Nesse momento, eu quero chamar a sua atenção apenas para o que foi a tese
já anunciada no primeiro parágrafo desse texto que foi bem avaliado. Vamos observar. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte seja direcionada aos mais favorecidos economicamente. Nós temos então aqui, depois da apresentação do tema, o que ela indicou como aspectos que seriam defendidos no texto. Para essa candidata, se não houve ainda a democratização do acesso ao cinema no Brasil, isso se deve a dois motivos. Primeiro, concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. E depois, a concepção que se tem de que a arte seja direcionada apenas aos mais favorecidos economicamente. Então, ela já traz aqui no primeiro parágrafo a sequência que ela vai desenvolver no texto que ela vai produzir nos próximos parágrafos. Ela vai, no próximo parágrafo, desenvolver a ideia dessa concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, e no terceiro parágrafo, o segundo argumento, vai ser, então, o desenvolvimento dessa ideia de que, para essa concepção cultural, a arte seja direcionada apenas aos mais favorecidos economicamente. Vejam que esse tipo de tese já traz meio que um roteiro do que será desenvolvido nos parágrafos seguintes. Esse é um tipo de abordagem, esse é um tipo de elaboração de tese que dá muito certo para o modelo Enem. Vamos observar como isso foi feito também no segundo exemplo que eu vou mostrar para você. Nesse segundo exemplo, eu gostaria que você observasse que algo bem parecido com o outro foi realizado aqui por essa candidata. Ela fez a apresentação do tema e logo em seguida indicou que análise que ela faria nos argumentos. Ela indicou quais são os aspectos que ela considera como determinantes para a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos observar então. A primeira exibição pública do cinema ocorreu no ano de 1895 na França e aos poucos difundiu-se para todas as nações, sendo ainda uma grande fonte de entretenimento, inclusive no Brasil. Além disso, é notória sua função social ao proporcionar aos espectadores tanto uma atividade de lazer quanto uma propagação de informações e de conhecimentos, como os documentários e os filmes contendo alusões históricas. Nesse viés, a Constituição Brasileira de 1988 determina o direito ao entretenimento a todos os cidadãos, assegurando o princípio da isonomia. Entretanto, o acesso aos cinemas no país vem deixando grandemente de ser democrático, sobretudo devido à segregação espacial e aos elevados custos, ferindo o decreto, o que demanda uma ação pontual. Então, do mesmo jeito que foi realizado no texto anterior, no primeiro parágrafo, produzido pela outra candidata, esta também fez a indicação de dois aspectos que seriam desenvolvidos na argumentação. Duas causas que levam à falta de acesso da população ao cinema. Então, para essa candidata, uma das causas é a segregação espacial e a outra, os elevados custos. Além do que foi realizado também no outro texto, esta candidata fez algo que muitas vezes é feito em textos bem avaliados pelo Enem, logo no primeiro parágrafo, que é a indicação de que o problema requer uma ação pontual, requer uma intervenção. Então, o que acontece nesse tipo de primeiro parágrafo? Faz-se a apresentação do tema, delimita-se o tema como uma exigência, a ser realizada no parágrafo introdutório, faz-se a tese com a indicação de dois aspectos que serão analisados e que serão, então, os dois argumentos a serem desenvolvidos no segundo e no terceiro parágrafo, e ainda a indicação de que algo deve ser feito, o que já leva a se pensar
no último parágrafo com a proposta de intervenção. É então um primeiro parágrafo meio que um roteiro da produção que vai ser realizada, que vai ser desenvolvida nos parágrafos seguintes. Isso costuma dar muito certo, organiza o pensamento de quem vai produzir o texto e organiza também o olhar, orienta também o olhar do leitor desse texto, do corretor, do avaliador do seu texto. Que você entenda que a tese no modelo Enem nada mais é do que uma análise que você vai fazer do tema proposto para a discussão. Como análise, você pode entender a apresentação de causas, de uma causa e de uma consequência, de efeitos desse problema, de raízes históricas para este problema, de uma análise histórica e de uma análise desse problema na realidade atual. Então, dois aspectos que serão apresentados logo no primeiro parágrafo, logo na introdução, e que serão a base para a argumentação que você vai desenvolver ao longo do seu texto. É muito importante que você entenda a importância da tese. Ela é a construção mais importante que você tem no seu texto, porque ela é que vai dar sustentação ao texto todo. Nós continuaremos a ver essa importância da tese, não só no modelo Enem, mas também em outras provas, em exames vestibulares. E não se esqueça nunca de que texto dissertativo argumentativo sempre tem que usar a linguagem impessoal, ele é produzido em terceira pessoa, garantindo então um efeito de objetividade para a sua discussão. Certo? Pessoal, até a próxima. Nós continuaremos passando, indicando dicas para vocês, orientações para você sair muito bem nas suas produções, tanto no Enem como no vestibular. Certo? Muito obrigada, até a próxima.